Você que nos visita nesta noite, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos ler a partir do 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso de número 9 em diante. 4, verso 9. Aleluia. Esse texto ele não está ligado diretamente à família, mas eu quero tirar dele alguns princípios para a família. Acharam, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amado o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfaso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por fim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, na sua presença, ó Pai, nós estamos. Diante, ó Pai, Senhor, da sua graça, do seu poder, ó Pai, Senhor, na sua dependência. Fala conosco, ó Pai, Senhor, através da tua palavra, que seja a palavra rema, a palavra revelada pelo teu Santo Espírito. Não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Santo Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada irmão. Seu Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não sei se você já cumprimentou o seu irmão que está à tua esquerda, à tua direita. Dá um sorriso para ele e fala: seja bem-vindo em nome de Jesus. Não deixe assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Paulo ele escreve essa carta, e essa carta ele escreve quando ele está na segunda prisão dele, em Roma. E essa é a última carta que ele escreve. Paulo ele está no corredor da morte. Ele está aguardando a sua execução. Esse é o trâmite ao qual ele escreve essa carta a Timóteo. E Paulo ele registra aqui, irmãos, o que ele está enfrentando no final da sua vida. Às vezes a gente tem uma certa condição conosco, não sei se você tem isso, mas assim, pastor, como será que vai ser o final da minha vida? Será que eu vou estar em algum lugar? Será que eu vou me arrepender do que eu fiz? Será que eu vou me arrepender do que eu não fiz? E Paulo aqui, irmãos, ele está registrando o que ele está enfrentando no final da sua vida. Obrigado, minha linda. Deus abençoe. E olha só o que ele diz a Timóteo. Timóteo, ele estava em Éfeso, uma igreja muito próspera, abençoada. Mas Paulo ele estava preso, e ele estava preso ali em Roma. E ele diz assim, eu acho que todos vocês sabem, mas olha só, Paulo, ele já esteve 2 vezes preso em Roma. Essa é a segunda vez que ele é preso. A primeira vez que ele esteve preso foi no ano 61 e no ano 62. Essa foi a primeira vez que ele foi preso ali em Roma. Depois dessa segunda vez, já ele está no ano de 67. Na primeira, irmãos, os judeus que estavam maquiando contra Paulo. Nessa segunda vez aqui, irmãos, o problema é um pouquinho maior, porque é aquela anarquia do Império Romano que manteve Paulo preso.
Na primeira, irmãos, ele estava como que numa prisão domiciliar. E quando ele estava nessa prisão domiciliar, é uma casa, é como se fosse uma casa alugada, né? Era uma prisão domiciliar. Agora, nessa segunda vez que ele está preso, a coisa complica um pouco mais. Por quê? Porque ele está em uma masmorra. Na primeira prisão, irmãos, ele pediu para sair, ele orou a Deus, e aí então ele saiu. Só que nessa segunda, irmãos, ele não orou, ele não pediu para sair. E ele escreve esta carta no momento em que ele já está sentenciado. Na primeira ele foi preso, irmãos, como apóstolo, o apóstolo de Cristo. Nessa segunda vez, irmãos, na prisão, ele é preso, acusado de ser um malfeitor. Talvez você pergunte, pastor, o que Paulo ele fez para estar preso pela segunda vez? Irmãos, quando Roma ela foi incendiada, restaram de todos os bairros, 4 bairros que restaram ali em Roma, ao qual eles eram bairros que eles eram judeus e cristãos. Então nesses bairros moravam os judeus e os cristãos, então eles se fortaleceram e esses bairros eles não foram queimados. E aí ele fala o que? Ele cita, coloca a culpa nos cristãos. E aí então ele deixa bem claro que quem tacou fogo em toda a cidade, quem destruiu toda a cidade, e aí houve uma grande perseguição contra os cristãos, contra os judeus, e ali então eles acabaram perseguindo os líderes da igreja cristã, e um desses era Paulo. E ele, entenda uma coisa, foi algo tão corrido essa prisão dele, que ali na própria carta ele fala sobre os objetos pessoais dele. Ele fala assim, olha, até os objetos, a capa dele, os pergaminhos dele, eles são deixados para trás. E então ele é jogado na prisão. Mas qual que é a reverberação, irmãos, dessa prisão sobre a vida de Paulo? O que aconteceu? Paulo, ele vai explicar para nós. Ele vai dizer assim, olha, no versículo 2 Timóteo 2,9, ele fala assim, ó, pelo Evangelho eu sofro, e eu sou tratado até nas prisões como malfeitor. Ele nos fala sobre ele estar passando por tudo aquilo, pelos maus tratos, pela prisão, ser tratado como malfeitor. Mas por quê? Pelo Evangelho, por causa do Evangelho. E Paulo ele é acusado, irmãos, de ser um malfeitor. E ali então eles colocam as fake news da época. E ali então as pessoas elas falavam, olha, você está sabendo da última? Sabe lá aquele pregador, o apóstolo? Então, ele foi preso, ele que tacou fogo em tudo, tacou fogo em Roma, ele vai ser condenado. Irmãos, eles estão tentando manchar a honra de Paulo. Manchar a honra de Paulo. De forma, irmãos, que é como se você pegasse um saco de penas, levasse no mais alto prédio, soltasse todas aquelas penas e falasse, olha, agora vamos juntar todas as penas. Tem como juntar essas penas de novo? Não tem. É algo que está sendo feito, algo que está sendo transmitido, algo que está sendo passado para as pessoas. Para quê? Para manchar a reputação do cristianismo, para manchar a vida de Paulo. Então não tem como voltar atrás daquilo que estavam fazendo. Então eles estão trabalhando nesses boatos que ele é um criminoso. Uma outra reverberação, que está lá em Timóteo 1,15, é que diz assim, ó, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. E ele diz assim, olha, Timóteo, todos me abandonaram. 2 Timóteo 1,15 nos fala isso. E a pergunta é, quem são esses da Ásia que Paulo fala que o abandonaram? A resposta é, irmãos, assim, ó, são as pessoas que foram fruto do seu ministério. São as pessoas que estavam próximas dele no seu ministério. Estou escutando um barulhinho assim. O que é o barulho? Tem um celular tocando? Ah, é ali? Amém. Meu Deus. É que a gente fica ligado. Tem uma coisa errada. Mas olha só, irmãos. São as igrejas de Éfeso, as igrejas de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Colossos,
de Herápolis. Todas essas igrejas, irmãos, são igrejas que conheciam a Paulo, conheciam a vida dele, ele ajudou a plantar, são frutos do ministério dele. E ele fala assim: olha, todos me abandonaram. Que diante dessa situação, todos se acovardaram, todos o abandonaram, que não queriam se envolver com ele na situação que ele estava, não queriam se comprometer com Paulo, que o medo, irmãos, de repente terem as mesmas consequências que Paulo ele estava tendo ali, que chegasse até eles, por causa do vínculo, da ligação com Paulo. Eu imagino, irmãos, o estrago emocional que isso pode trazer, irmãos, para um pastor, sabendo que aqueles que são frutos do seu ministério viraram as costas, o abandonaram. E tem mais, irmãos, olha só, 2 Timóteo 1, versículo de número 8, ele se dirige a Timóteo e ele fala assim: olha, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Quem que era Timóteo, irmãos, nessa época? Timóteo, irmãos, era praticamente o filho dele. Sabe, alguém que é tão chegado, que é como um filho para você, mais chegado que um filho. Ele era o cooperador mais chegado de Paulo, aquele a qual Paulo ele amava, aquele a qual Paulo ele chorava por ele, aquele a qual Paulo ele clamava a Deus em todas as suas orações pela vida de Timóteo. Era a pessoa mais próxima de Paulo. Até Timóteo, irmãos, nesse momento, ele está com medo de se posicionar, devido àquilo que está acontecendo. Se disser de repente assim, Timóteo ele fica com tanto receio, que se ele chegasse a se expor: olha, esse daqui não é esse bandido, esse aqui não é esse malfeitor, ele é meu pai na fé, ele poderia se comprometer. Mas a que ponto chega o amor, irmãos, de repente nós pensarmos mais em nós do que pensarmos mais naqueles que fizeram tanto por nós? A que ponto é esse amor? Porque eu vejo assim, há uma condição do amor verdadeiro, há uma condição de um amor, irmãos, que a gente aprende com Jesus, que é um amor que a gente liga às vezes até num amor entre mãe e filha, mãe e filho, porque é imensurável, mas o amor do Senhor ainda é maior. Mas qual que é a ligação desse amor a ponto da pessoa ela se doar, a ponto dela não ter aquela questão consigo assim: não, indiferente do que aconteça, eu estou contigo. Sabe que de repente você tem alguém que você pode dizer assim: não, pastor, essa pessoa eu confio. Paulo tinha Timóteo, Paulo ele tinha esse jovem, mas mesmo Timóteo ele está se acovardando. Olha só o versículo 4,16, capítulo 4,16, porque, irmãos, todos vocês sabem sobre o direito de Roma, que hoje ele é estudado em praticamente todas as universidades do mundo. Todas as escolas do direito, no mundo afora, eles estudam uma parte do direito romano. Por quê? Porque mesmo Paulo, ele sendo acusado, mesmo Paulo ele tendo esse crime como sendo um crime, é um crime gravíssimo, como sendo o líder dos incendiários, era injusto, não foi ele. Mas mesmo ele sendo acusado, irmão, Paulo ele tem um direito e um direito de defesa. Entenda isso. Ele era cidadão romano. E Paulo ele chega e fala assim: olha, a primeira defesa dele seria para quê? Para apresentar as testemunhas, pessoas que fossem lá para falar sobre ele. Fala assim: não, olha, ele não cometeu isso. Eu imagino Paulo, irmãos, que ele vai com essa esperança para a sua primeira audiência. Sabe quando você está preso, está isolado, está sozinho, mas você fala: não, com esse eu posso contar. Alguém vai chegar, por tudo aquilo que eu já fiz, alguém vai se aproximar. Eu imagino que Paulo ele vai até a sua audiência, chamada primeira audiência de defesa, com essa grande expectativa, irmãos,
que de repente ele encontraria muita gente lá para defender a ele, porque ele era inocente. Talvez de repente os crentes ali de Roma, que conheciam o seu ministério, que eles já tinham esses crentes recebido uma carta, a carta dele, que era o Tratado do Manifesto de Cristo, que é o Evangelho segundo Paulo, e essa carta é uma das cartas mais robustas que nós vemos. Mas quando ele chega nessa audiência, nessa primeira defesa, irmãos, que diz o verso 16, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém ia ao meu favor, todos me abandonaram. Não apareceu ninguém, irmão, para dar uma palavra a favor dele, para dizer que ele era inocente, que ele não tinha qualquer culpa desse grave crime do incêndio de Roma. E o resultado disso, irmãos, é que ele, certamente nessa audiência, sem qualquer testemunha, ele já sai praticamente condenado com a pena de morte. Por ser de repente um cidadão romano, ele não sofreu a penalidade como Pedro. Pedro, ele foi crucificado, mas ele recebe a pena o quê? De ser degolado. Então ele está, irmãos, tudo isso, essa história está por trás de um plano de fundo, de uma palavra, e nós vemos esse cenário acontecendo sobre a vida de Paulo. E Paulo, ele se expressa de uma forma, ele passa algo. Esse cenário é que eu queria que nós pudéssemos tirar algumas lições para a nossa família, para a nossa vida, algo que possa ser aplicado para a nossa vida. E a primeira lição, irmãos, que eu posso ver está no verso 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. 2 Timóteo 4, verso número 9, diz assim, olha: procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Irmãos, quando a crise chegar na sua vida, tenha humildade, tenha coragem de pedir ajuda. Não fica sozinho não. Fala para o seu irmão que está do teu lado, fala, irmão, não fica sozinho não. Não fica sozinho não. Tenha humildade, irmãos, tenha coragem de pedir ajuda. Não fica sozinho não. Meus irmãos, a crise ela chega, irmãos, e ela para todos, ela chega democraticamente, para todos, seja para o rico, seja para o pobre, seja para o doutor, seja para o analfabeto, seja para o homem no campo, seja para aquele que mora na cidade, numa grande metrópole, ela chega para o religioso, ela chega também para aquele que não é religioso. A crise, irmãos, ela não escolhe idade, nem posição social, nem credo religioso, mas ela chega. E quando ela chega, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: a solidão é uma péssima companheira nesse momento. A gente, irmãos, o nosso DNA está embutido que nós precisamos de Deus. E uma outra coisa para a qual o homem ele foi criado é porque nós, além de precisarmos de Deus, nós precisamos desse ser que está aí do teu lado. Olha aí do teu lado. Nós precisamos de gente. Aleluia. A palavra, isso é tão sério, irmãos, que a palavra nos fala assim, onde estiver o quê? Reunidos ali, Você vê como que nós somos criados para estarmos em um amontoado de gente, com alguém próximo de nós, alguém junto de nós. Você foi criado, irmãos, além de você ter no seu DNA que você precisa de Deus, a gente precisa de gente também. Todos nós precisamos ter um amigo. E amigo, irmãos, é aquele que te confronta em particular, mas aquele que te defende em público. Esse tipo de amigo. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala, tá errado isso. A Márcia é minha amiga, né, meu amor? A Márcia chega em mim e aí chega para os irmãos, mas ela tem um chicote afiado, você não faz ideia. Fala, amor, tá errado isso, assim. Mas é pastor. Não, irmão, mas eu também preciso de um amigo para me corrigir, para estar junto de mim. A Márcia é um dos meus amigos, minha esposa. Aleluia. Você precisa desse amigo que te confronte em particular, que te defenda em público. Meu amigo é aquele que chega, irmãos, quando os outros, todo mundo já foi embora, já se foi todo mundo, chega um amigo.
Porque o fato, irmãos, de ser de família necessariamente não significa que seja um amigo. Não é porque é da família que quer dizer que seja um amigo. Há muitas famílias, irmãos, onde a amizade já se foi. Moram debaixo do mesmo teto, tem o mesmo sobrenome, tem o mesmo sangue correndo nas veias, mas não tem amizade, não tem companheirismo nenhum, não tem solidariedade nenhum. Mas todos nós precisamos de um amigo, que eu chamaria assim, amigo do peito. Você tem um amigo do peito? Para quem você tem uma coragem assim, de abrir o seu coração. Aquele amigo ao qual você pode chegar e falar, sem ter medo de repente dele depois puxar o seu tapete. Aquele amigo que você pode se abrir sem o medo dele depois se apunhalar pelas costas, né? Porque muitas pessoas se abrem para pessoas erradas e são apunhaladas depois pelas costas. Irmãos, mas todos nós precisamos de um amigo que nós precisamos confiar. Um amigo, irmãos, conforme nos diz a palavra, alguém para desabafar. Alguém para quem você diz assim, olha, corre para cá, irmão. Corre para cá que eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de alguém. Eu preciso de você perto de mim. Venha ter comigo depressa. Paulo ele fala isso. Talvez, irmãos, um dos dramas mais amargos que nós podemos viver nesses últimos tempos, irmãos, é que nós percebemos a quantidade de pastores que se suicidam, a quantidade de líderes que se suicidam, a quantidade de pessoas de família, membros de família que se suicidam. Irmãos, a pergunta é, meu Deus, por que não encontrou nem um amigo, uma amiga para abrir o coração, para buscar ajuda? E essa, irmãos, é a primeira lição que Paulo ele nos dá. Na hora da crise, irmãos, não fica sozinho não. Procure ajuda. Procure alguém, converse com alguém. Deixa eu falar mais para você. A segunda lição que nós tiramos do texto. Paulo diz assim, porque Demas me desamparou. 2 Timóteo 4,10. Leia aí na sua Bíblia. Porque Demas me desamparou. Irmãos, se alguém desamparar você, uma coisa importante, não faça registro da mágoa. Não marque essa mágoa no seu coração. Sabe o que é fazer registro da mágoa, irmãos? É você escrever ela no teu coração, você ficar ressentido, você ficar magoado, né? Não faça registro da mágoa, irmão, se alguém te desamparar. Porque essa questão de alguém te desamparar, não é nem se alguém te desamparar, mas a questão é quando alguém te desamparar. Você vai se decepcionar, irmãos. Mas a pessoa te desampara, você se decepciona. Você é decepcionado com alguém? Tem alguma decepção com alguém? Se você, irmão, guardar mágoa, rancor, você está em sérios problemas. E algo que Paulo nos ensina aqui, irmãos, é que se alguém nos decepcionar por vezes, irmãos, e essa questão de decepção, irmãos, é muito séria, porque muitas pessoas decepcionam a gente sem saber que estão decepcionando. Você sabia disso? Às vezes você tem uma esperança, mas quando nós lidamos com gente, nós temos uma questão que é a comunicação. Nós nos comunicamos com as pessoas. E essa comunicação é a ligação entre duas pessoas. Você transmite algo, você recebe algo. Só que o problema é que às vezes você está conversando com alguém, está transmitindo algo, está recebendo algo de alguém, mas não está na mesma frequência, na mesma sintonia. E tem uma teoria chamada PEC, que diz que todos, irmãos, dentro de si tem um adulto, tem um pai e tem uma criança. Dentro de si. E o problema vem, irmãos, quando você fala uma coisa para uma pessoa, a pessoa não entende. Você já falou uma coisa para uma pessoa, a pessoa não entende? Mas só comigo que acontece isso. Você fala para a pessoa ela não te entende, ela não entende. Por quê? Porque às vezes nós falamos como adulto.
Mas o problema é que a outra pessoa está num canal que é o canal da criança, e ela recebe na brincadeira. Às vezes você está falando como uma criança, de brincadeira, a pessoa está ligada no canal do adulto, e ela se ofende do que você fala. De repente você falou uma coisa séria, a pessoa levou na brincadeira. Não teve um problema de comunicação, irmãos, e vice-versa. Às vezes você toma um susto quando a pessoa chega para você e fala assim: olha, eu estou magoado com você. E aí você olha e fala assim: meu Deus, mas o que é que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Irmão, se você começar a fazer registro de mágoa, eu vou te dizer, irmão, você vai perder o apetite, você vai perder o sono, você vai perder a saúde, você vai perder até mesmo o foco em todas as coisas. Há pessoas que acumulam mágoa, tem pessoas, irmãos, que intoxicam a sua alma, e aí acabam que se tornam pessoas tóxicas, pessoas ranzinzas. E a Bíblia menciona em Hebreus, irmãos, que quando você permite a raiz de amargura, que ela vem se infiltrar no seu coração, e você deixa essa raiz de amargura crescer, se enraizar no seu coração, duas coisas acontecem. Primeiro, você fica perturbado. E segundo, irmão, você contamina todo o ambiente ao qual você está. Você não consegue mais, irmão, se essa raiz de amargura entrar no seu coração, você não consegue mais conviver nem mesmo com você. Nem mesmo com você. Você passa a não conseguir conviver consigo mesmo. Você não tolera você mesmo. Ou seja, você dá azia em copo de bicarbonato. Você chupa limão o dia inteiro. Fica cara feio o dia inteiro. As pessoas, irmãos, não conseguem mais se aproximar de você. Você está amargo, você está amarga. Na vida, irmãos, não tem como contornar isso. Em um momento ou outro na vida, irmãos, alguém vai abandonar você. Em um momento ou outro da vida, alguém vai se desfazer de você. Em um momento ou outro da vida, alguém vai te magoar. E não é fácil, irmão, ser abandonado. Nem pelo namorado, nem pela noiva, nem pela esposa, nem pelo marido. Não é fácil, nem muito menos pelo pai, pela mãe, nem pelo sócio. Mas vai acontecer. Agora o detalhe é assim, ó, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? Porque se você guardar mágoa, irmão, você vai perder a alegria de viver. Vai acumular fuligem na sua alma. Se alguém não te decepcionou, irmãos, ou se está decepcionando você, tome uma decisão. A decisão de não fazer memórias amargas quanto a isso. Não guarda isso aqui dentro. Fala para o seu irmão que está do teu lado, às vezes ele não acredita no pastor, ele acredita em você. Fala, irmão, não guarda rancor não. Não guarda essa mágoa não, irmão. Faça a decisão de perdoar. Bota o pé na estrada, irmão, continua caminhando. Você não pode, irmão, de repente terceirizar os seus pensamentos. Viktor Frankl, judeu, irmãos, pai da logoterapia, ele ficou em um campo nazista e ele acabou que sobreviveu a esse campo nazista. E ele escreveu um livro, Em Busca de Sentido. E ele diz, irmãos, que a única coisa que ninguém consegue tirar de você é o direito de você fazer as suas escolhas. É a única coisa que ninguém consegue tirar de você. As pessoas, ela pode tirar a sua saúde, pode tirar seus bens, as pessoas podem tirar a sua família, as pessoas podem tirar o direito de você fazer as suas escolhas. Esse eles não tiram. Não tiram. Sabe o seu direito de escolher? Ninguém tira isso de você. E ele fala isso no seu livro. Se você puder ler esse livro depois, vamos ver se eu acho ele em PDF, né? Em Busca de Sentido. Tem um sentido para a vida. Então assim, ela maldiz você, você abençoa. Ninguém pode tirar esse privilégio de você, irmão.
Ninguém pode tirar o direito de você fazer as escolhas. Você pode escolher o que fazer. Terceiro versículo, irmãos, 11. Olha só o que diz. 2 Timóteo 4:11. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, se você se lembrar de um dia na sua vida que você foi muito duro com alguém, que você foi, vamos dizer assim, cáustico com alguém, tenha humildade de pedir perdão a essa pessoa. E você só vai conseguir entender esse versículo aqui se você entender outros dois versículos. Por que Paulo está falando assim, ó, toma Marcos e traz-o contigo? Está falando para Timóteo. Passa lá, pega o Marcos. Não é esse Marcos aqui não, é outro Marcos. Olha só. Pega o Marcos. Traz ele contigo. Porque ele é muito útil para o meu ministério. Para você entender esse versículo, irmão, você tem que ler Atos 13:13. Porque diz que quando Barnabé e Saulo eles saíram de Antioquia, Marcos aqui, ele era o primo de Barnabé. E aí eles estavam fazendo a obra juntos. E ele acompanhou os dois missionários para auxílio deles. E esse Marcos, ele estava junto, estava fazendo a obra, estava diante de algo que era poderoso. Mas só que uma altura do campeonato, Marcos abandonou os missionários. E aí ele fez o que? Ele voltou para a casa da sua mãe em Jerusalém. O segundo versículo está lá em Atos 15:36-41. Que ele está descrevendo, irmãos, que depois do concílio, né, Paulo ele busca Barnabé, ele vai para poder visitar as igrejas que eles tinham plantado. Paulo chega para Barnabé e fala: olha, Barnabé, vamos comigo visitar as igrejas. O concílio foi top, ficou perfeita ali a palavra. Vamos comigo visitar. E aí ele fala assim, Barnabé, para Paulo: olha, Paulo, eu estou pronto para ir contigo. Vamos lá. Só que tem um detalhe, Paulo. Sabe o meu primo, Marcos? Aquele que estava um tempo com a gente, depois foi. Então, ele está pronto agora também. Está prontinho, Paulo. E aí Paulo fala o quê? Ah, eu lembro bem do Marcos. Aquele que estava junto com a gente, nos desamparou. Aquele que estava junto com a gente foi embora. Ó, o negócio é o seguinte, parafraseando agora, né? Ele não vai não. Se você quiser ir, você vem comigo, nós vamos fazer a obra, vamos visitar as igrejas plantadas, mas Marcos comigo não vai. E Paulo, ele travou Marcos. E aí sabe o que aconteceu? Acabou separando Barnabé e Paulo por causa dessa inconstância ali de Paulo com a vida de Marcos, não aceitando Marcos. Você já foi rejeitado alguma vez, irmão? Se não tivesse, de repente, o Barnabé na vida do Marcos, porque não sei se você já foi rejeitado alguma vez. Alguém já disse para você assim, ó, comigo você não vai não. Deixa eu fazer parte dessa história, você todo animado. E aí a pessoa olha para você e fala: não, você não serve. Você é fraco, você não é legal, você não vai comigo não. E aí tem um terceiro na história que fala: não, deixa ele ir, é gente boa, ele é um cara legal, faz uma força. Já teve algum amigo que já interveio para a sua vida? Eu lembro do tempo de tiro de guerra. Ô irmão, tadinho do nosso sargento, eu tinha um Fusca, carteira provisória. E aí eu estava no tiro de guerra, e aí tinha um amigo meu, o nome dele era Douglas Willi. Ele mora em Maringá, é professor hoje, crente também. Só que eu não era muito crente ainda, né? Na verdade eu não era crente. E aí a gente ia para o tiro de guerra junto, passava na casa dele 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a hora que fosse, passava lá, pegava ele e nós íamos juntos. Só que na hora de vir embora, irmãos,
Tá todo mundo bravo, estressado, só a gente correr um monte de quilômetro. E sabe como que é jovem, né? 18 para 19 anos, os hormônios à flor da pele. E aí tinha o canteiro central assim do tiro de guerra, e era grama. E o vulcão era barulhento. E a gente gostava de aparecer. E aí eu saía comendo com o Fulcão lá todo dia. Ah, irmão, foi a terceira vez que o sargento me chamou na sala dele. Quem que é o dono do Fusca azul? Eu lembro que o Fulcão era bonito, irmão. Fala Fusca assim, mas era bonitão naquela época, né? Faz o quê? 20, algumas coisas de ano para trás aí. E aí o sargento chegou e falou, ó, negócio assim, cadê a sua carteira? Tá aqui, sargento. Eu vou abrir queixo contra você lá na polícia militar, nós vamos suspender sua carteira. Eu falei, não, sargento, faz isso não, você dá carteira para trabalhar, isso aqui, não. Esse negócio de você sair comendo todo dia aqui do meio, fazendo barulho ali, não tá certo não. O sargento ficou bravo, não. Aí veio o Douglas e começou a conversar com o sargento. Não, sargento, menino é gente boa, menino vem daqui, puxa de lá e tal. Até que o sargento, ele falou, não, deixa ele então, vamos fazer um teste. Mas não faz mais isso não. Você tem um amigo que chegou e interveio assim, uma autoridade para você assim, falando, não é assim, muda essa história. E o sargento se arrependeu, não, irmão. Depois eu fui chefe da arma, e só eu tinha a chave da casa de munição, das armas, eu era responsável pela guarda-bandeira. Depois ia eu e o sargento para guardar a bandeira, né? Que tem alguém que é mais alto, mais fortão assim, mais bonitão, né? Me sobrepor aos outros 200, mas e vai junto com o sargento, né? Para levar a bandeira. Aí tem a boina, né? Em vez de ter boné, o cadarço do sapato era branquinho, cadarço branquinho, usava assim um lenço aqui no pescoço. As duas fardas eram novas, os outros usavam uma farda velha e uma nova. Meu coturno era novo também, né? Os outros usavam o coturno meia boca lá que já foi de alguém. Então tinha umas regalias assim, que o sargento chegava para comer lá no Rotary, comia nesses lugares. Aí quem que entrava lá na hora, todo mundo lá, né? Fazendo continência, aí eu passei o Rodrigo marchando, né? A menina ficava tudo doido. Gostava, então o sargento se arrependeu de ter dado uma chance para mim. Mas foi o intermédio de um amigo meu que chegou e falou, olha, sargento, não é assim, menino é gente boa, ele é legal, tal, isso, aquilo. Não era crente, não. Mas era gente boa. Já teve um amigo assim? E Barnabé com o Marcos foi assim. Falou, não, Paulo, se não for pro Marcos e eu não vou. O Marcos não é assim. Não faz isso não. E sabe que Marcos, você bateu o pé e falou, não, então eu não quero mais saber disso, eu não vou. Só que daí, irmão, ficou isso no coração de Paulo. Paulo, ele está no final da vida, no corredor da morte, fazendo uma faxina na sua alma. E de quem que ele se lembra? Do Marcos, que ele falou assim, olha, ele não serve, ele não vai estar com a gente. E ele fala assim, olha, Timóteo, quando você vier, traz o Marcos aí com você, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo, irmãos, aqui ele está nos ensinando assim, ó, você nunca é tão grande quando você é humilde. Seja humilde. Você não perde a autoridade espiritual, irmãos, reconhecendo o seu erro e pedindo perdão. Ele ensina, irmãos, que nós devemos fazer pontes de amizade, não cavar abismos de inimizade. Paulo está ensinando aqui, irmãos, que se nós erramos um dia com alguém, nós temos que ter coragem de pedir perdão, de resgatar esse relacionamento. Quantas vezes o marido tem dificuldade de pedir perdão para a esposa tem dificuldade de pedir perdão para o marido, pais com dificuldade de pedir perdão para os filhos com dificuldade de pedir perdão para os pais e vice-versa. Sem perdão, irmãos, não tem saúde emocional. Não somos perfeitos, não somos. Nós não vivemos em famílias perfeitas, muito pelo contrário, tem tanta coisa para dar errado que é até incrível que dê tão certo, porque é tudo de uma cria diferente, outra cria diferente, junta os dois e faz dar certo o negócio.
Uma loucura isso, irmão. E Paulo, ele está nos ensinando, olha, reconciliação. Você pode falar essa palavra? Reconciliação, aleluia. Quarto princípio, irmão, já vou encerrar já, tá? Verso 13, acompanha aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha, Timóteo, quando você vir, traz minhas coisas ali. Mas alguns estudiosos dizem que esses pergaminhos, eles são o quê? São cópias das escrituras, da Bíblia. Irmãos, por mais difícil que seja o que você está passando, nunca perca o entusiasmo no estudo da palavra de Deus. Por mais difícil que seja a situação, irmãos, não deixe de buscar a Deus na palavra dele, de estudar a palavra dele, de buscar a verdade da palavra dele. Mas eu vejo muita gente, irmãos, que quando passa pelo aperto, a primeira coisa que faz, irmãos, é o quê? Primeira coisa, deixa de vir na casa de Deus. Deixa de orar. Deixa de buscar a Deus. Não, porque eu estou triste com o fulano na igreja, eu não vou mais na igreja. O fulano lá fez coisa errada na igreja, eu não vou mais na igreja. A primeira coisa que a pessoa faz é deixar de ir na igreja. Mas é engraçado que não deixa de ir no mercado, não deixa de ir na padaria, não deixa de ir na farmácia, porque lá também tem gente que faz coisa errada. Mas o lugar que ele poderia ser curado, transformado, resgatado, e a primeira coisa que a pessoa deixa é o quê? A palavra de Deus. A primeira coisa que ela deixa é de buscar a Deus. Deixa de ler a Bíblia. Parece que fica magoado com Deus. Deixa a igreja, joga tudo fora. Irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui? Paulo, irmãos, ele é o maior apóstolo. Paulo aqui, ele é o maior teólogo do momento. Paulo, ele é o maior plantador de igrejas. Sabe o que é o maior? Não tem outro. O maior plantador de igreja. Só que ele está velho, está cheio de cicatriz, está jogado na masmorra. Irmão, não tem nem sequer uma capa para usar no inverno. Temperatura abaixo de zero está para chegar. Paulo, ele está acusado de algo que ele não praticou. Paulo, ele está sendo abandonado pelos seus mais próximos. Paulo, ele está sendo abandonado pelos seus filhos na fé. Paulo, ele foi sentenciado a uma condenação, irmãos, à morte. Paulo, ele foi para o corredor da morte. Está aguardando o que? O dia da sua execução. Humanamente falando, irmãos, ele tinha todos os motivos para ser o homem mais amargo, mais revoltado dessa terra. Mas, ele sabendo que está no corredor da morte, ele fala o que? Olha, traz os meus livros, traz a minha Bíblia. Irmãos, porque enquanto tiver ar nos meus pulmões, eu quero estudar a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Temos que retomar, irmãos, o estudo da palavra. Temos que buscar a Deus nas nossas casas. Você tem que estudar com a sua família a palavra de Deus. Seja na hora do café da manhã, seja na hora da janta, seja na hora do almoço, seja uma hora só para você fazer isso. Eu não sei, irmão. Nós temos que retomar o estudo da palavra de Deus nas casas. As famílias, irmão, estão gastando muito tempo com série, com Netflix, com televisão, com tantas coisas. E muitas vezes, irmãos, a Bíblia, ela só é apoiada para vir no culto no domingo, quando vem para a igreja. E aí nós ficamos fracos, a família se distrai. Irmãos, nós vivemos num tempo maravilhoso. A Bíblia tem várias versões, é em português. Irmão, teve gente que teve que estudar a palavra em espanhol, porque não tinha Bíblia em português. Hoje já tem a Bíblia em português. Antes não tinha livros para ler, hoje nós temos tantos livros, irmãos, abençoados, para podermos ler sobre a palavra de Deus. E hoje, irmãos, a Bíblia, de repente, ela tem Bíblia de estudo para o homem, tem Bíblia de estudo para a mulher, tem Bíblia de estudo para adolescente, tem Bíblia de estudo para jovem, tem Bíblia de estudo para todo quanto é gosto, tem Bíblia de estudo para o casal, para os casais.
Nós temos, irmãos, que fundamentar a nossa família, o nosso conjugal na palavra de Deus. Temos que fundamentar os filhos na palavra de Deus. E Paulo está falando assim, ó, mesmo diante de tudo aquilo que você esteja passando, não deixe de buscar a Deus, não deixe a palavra de Deus de lado. Quinto princípio, irmãos, versículo 14 e 15, diz assim, ó, Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Mas se alguém deliberadamente fizer mal, irmãos, tome a sua condição de deixar essa causa para Deus. Perdoa. Mas não, que o Senhor te dê a pague, que seja assim. Não fica rancoroso não. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que esse homem aqui, esse Latueiro, foi quem delatou Paulo, foi por isso que ele foi preso, por isso que ele está passando por tudo isso. Foi quem apunhalou ele pelas costas. É o tipo de gente, irmãos, que aplaude quando você cai. E aí o que você faz? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Crentes não fazem essas coisas, fazem? Nosso papel, irmãos, não é revidar, porque nós não sabemos lidar com isso. O Senhor sabe. Por isso que o Senhor fala assim, olha, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, porque o Senhor sabe a medida certa. Nós não sabemos a medida certa. Então, irmãos, se você não perdoar, você vai viver de uma maneira infeliz. Você vive em uma masmorra quando você não perdoa. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Deus sabe tudo, irmão. Você não sabe. Deus sabe todas as coisas. Outro princípio, para nós encerrarmos, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Irmão, por mais amarga que seja a realidade da sua vida, e ainda que chegue ao ponto de todos te abandonarem você, há momentos, irmãos, em que as circunstâncias elas são carrancudas, em que as pessoas elas são injustas, e que você sofre, irmãos, a espada do inimigo assim, ó, entrando no seu peito. Sobre tudo, irmãos, nessas horas você precisa ter uma consciência: ainda que os homens te abandonem, o Senhor, Ele não te abandona. Aleluia. O Senhor, Ele vai te sustentar. Aleluia. Irmão, mesmo que a fornalha não seja uma fornalha, tem o quarto homem. Mesmo, irmãos, que tenha a cova dos leões, tem um anjo do Senhor lá. Mesmo que a situação mais difícil seja o vale da sombra da morte, você não precisa temer, irmãos, porque o Senhor, Ele está com você. Irmãos, a consciência da presença de Deus conosco é que nos ajuda a enfrentar os grandes vales da nossa vida. Tenha consciência da presença de Deus. Você tem consciência da presença de Deus em todos os momentos? Você pode sentir Deus? Porque às vezes nessa hora a gente não sente Deus não, irmão. Mas você tem que ter o quê? Mais do que o sentir, você tem que ter a consciência, você tem que saber. É fé, é saber. Todo mundo me abandonou, todos. Pode ser esposo, marido, filho, cachorro, todo mundo me abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Fala para o seu irmão do teu lado, fala: Deus não te abandona, filho. Deus não te abandona. E essa consequência, irmãos, da presença de Deus na nossa vida é o que faz a diferença nos vales da vida. Para terminar o verso 21, procura vir antes do inverno.
Paulo, irmãos, antes ele fala, olha, Timóteo, procura vir depressa. Agora ele fala o que? Olha, Timóteo, eu vou ser mais certo aqui na minha palavra. Procura vir antes do inverno. Agora, irmãos, ele fala para ele não ter dúvida. Você tem dúvida do quanto depressa é? Timóteo, eu vou te falar o quanto depressa é. Porque no começo eu falei que era para vir depressa, mas eu não fui muito. Então, olha, vem antes do inverno, vem depressa, antes do inverno. Irmãos, ele fala isso, irmão, porque no inverno não se consegue navegar com segurança. E Paulo sabia disso porque ele já era náufrago. E ele avisou o capitão quando ele naufragou, olha, no inverno aqui o negócio é bem complicado. O capitão não deu ouvidos, eles naufragaram. Qual que é o princípio aqui, irmão? Irmão, há coisas na vida que você faz hoje, irmãos, que nunca mais você vai ter a oportunidade de fazer. E isso na família, irmão, tem uma aplicação muito importante. Muitas coisas a gente deixa para depois. Muitas coisas. Eu não sei se é mal do brasileiro, mas às vezes o brasileiro tem essa questão, né? De deixar as coisas para depois. Se Paulo de repente deixa meio aberto para Timóteo, Timóteo vem depois do inverno. Aí já era tarde. A questão é assim, irmãos, tem coisas na nossa vida, irmãos, que não tem como nós fazermos depois. Não tem como nós empurrarmos com a barriga. Muitas coisas, irmão, a gente deixa para depois. E isso daqui é uma coisa da cultura brasileira, irmãos, é uma coisa muito interessante. É algo que me choca na cultura brasileira, principalmente, irmãos, são os funerais. O velório. E quando a gente chega no funeral, irmãos, a gente nunca ouviu tanto elogio para aquela pessoa que está ali falecida, que morreu, defunto, quanto no velório. Você já percebeu isso? Você chega lá, irmãos, se encostou em alguém, a pessoa está falando, olha, mas ele era tão bonzinho, ele era tão legal, ele era isso, ele era aquilo, ela era assim, ela era desse jeito. A questão é, será que essa pessoa, irmãos, essa pessoa que não tem mais vida, ela ouviu tantos elogios quando ela estava viva? Difícil, né, irmão? Será que quando ela estava ali no seu lar, as pessoas, os filhos, os amigos, que elogiam ela ali no leito de morte, será que elogiaram tanto assim essa pessoa? Bom, porque tem pessoas que são muito espirituais. Mas fala assim, pastor, esse negócio de elogiar, a pessoa ela fica meio que vaidosa, né? Fica elogiando, aí a pessoa fica folgada. Mas a Bíblia fala, irmãos, sobre isso. Ela fala sobre a hipocrisia, que é o fato de você falar bem na frente, elogiar, e pelas costas você descer o sarrafo, né? Isso é hipocrisia. A Bíblia fala que nós não devemos ter essa hipocrisia. Mas nós elogiarmos a pessoa, irmãos, isso é grandioso, isso é um princípio de honra. Há um ditado chinês, irmãos, que diz assim que nós pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. É um ditado chinês. De repente, você não elogia o seu marido, não elogia a sua esposa, não elogia mais os seus filhos, você só fica fazendo críticas. Irmãos, enalteça, seja positivo. Olha, você vai superar suas fraquezas. Irmãos, tem que elogiar e elogiar em vida. Em vida. Talvez a pergunta hoje seja assim, olha, qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Estou desesperado. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Pastor do céu. Quando foi a última vez? Aqueles que estão perto de você, que você ama. Qual foi a última vez? Temos que nos atentar a essas coisas, irmãos. E Paulo, ele está falando isso daqui, que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus está trazendo isso daqui para a nossa vida, hoje, agora. Quando foi a última vez que você elogiou seus pais, os seus filhos? Irmãos, está lá no Provérbio 31, que aquele marido dizia assim,
há muitas mulheres virtuosas, mas tu as sobrepujas a todas. Está lá em Provérbios. Ou lá em Cantares, que diz assim, Cantares 4:7 diz assim, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Olha que lindo, meu amor. Decora, irmão, dá tempo ainda. Aleluia. Irmão, ele não está comentando isso aqui para os colegas dele na sauna, não. Sabe aqueles da rodinha de amigos, né? Não, irmão, ele não está comentando isso aqui para os amigos, não. Ele está falando para a esposa dele, para a amada dele. Tete a tete, assim, olho no olho. Não foi a última vez que você falou isso. Está falando para ela. Mas a segunda coisa, irmão, na nossa cultura que me deixa assustado, irmãos, é a condição de flor também. Principalmente no velório. O defunto recebe muita flor, muita coroa de flor, muitas flores. Será que ele recebeu tanta flor assim? Recebe mais flor em morte do que em vida. Será que aquele defunto ali, ele vai conseguir cheirar? Ele não vai conseguir cheirar nem um botão de rosa mais, irmão. E sabe por quê? As pessoas fazem isso? Remorso. Na maioria é remorso. Maridão, de vez em quando você tem que deixar de ser pão duro e lá é caro, pastor. Vai lá e compra tem que ser meia dúzia, não precisa nem ser uma dúzia de rosa. Vai murchar, pastor, vai estragar o meu dinheiro, rico dinheirinho, parece de patinha, né? Deixa de comer um lanche lá, irmão, e compra lá um negócio para sua esposa, bonito. Deixa de comer uma pizza. Mano. Que silêncio, né? A esposa também faz algo especial pro marido. Meu Deus do céu, irmão. É assim, é uma condição. Aí morre lá, fica aquele remorso, aí manda aquele monte. E engraçado que quando morre, se morrer a esposa, o camarada chega lá na floricultura, o cara mais burro que ele foi a vida inteira. Ele não pede nem desconto na coroa de flor para mandar para a esposa dele que morreu lá, não pede. E fica assim, para mandar um ramalhete de flor, um buquê de flor, Irmãos, faz isso não. Fala para o seu irmão que está do teu lado, não faz isso não, irmão. Seja gentil. Ouve o pastor. Tem umas irmãs falando aí, fala Deus. Aí outros estão pensando assim, por que meu marido não está aqui para ouvir isso? Não tem marido que é tão pão duro, irmãos, que a mulher nunca recebeu nenhum botão de flor, nunca. Não tem coisa que nós devemos fazer hoje que não pode ser feito amanhã. Tem coisa que nós podemos fazer agora que não pode ser deixado para fazer amanhã. De repente é aquela conversa, de repente é aquela visita, aquele socorro. Faça hoje, irmãos, para não chorar de remorso amanhã. E por último, para encerrar, 2 Timóteo 4,18: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, a melhor forma de você encerrar a sua carreira é dando toda a glória a Jesus. Paulo encerra a sua biografia rendendo toda a glória ao Senhor. Renda glória ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Você vai ver que Ele é aquele que te guarda. E Ele tem um reino maravilhoso guardado para você. Isso daqui, irmão, é um teste. Você está sendo testado a cada momento, a cada segundo. Siga os princípios. Você vai ver que vai ter uma vida abençoada. Amém? Esses princípios façam a diferença na sua vida. Depois, irmãos, conta os testemunhos para o pastor. Pode ser no privado. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nos grupos também, né, irmão? Olha, meu marido mandou, né? Manda lá. Obrigado, pastor, pela palavra. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Não deixa para depois, irmãos. O que você pode fazer hoje? Não deixa não.
faz hoje, faz amanhã. Não bobeia com essas coisas não. E assim, renda graças a Deus. Hoje nós não estamos sendo perseguidos, não estamos numa masmorra. Não estamos, irmãos, Paulo não tinha uma capa para se cobrir no inverno, mas ele rendeu glória ao Senhor. Hoje a gente está quentinho, tem ventilador, se precisa ar, tem ar-condicionado, se precisa tomar banho, tem água encanada, seja quente, seja frio. Tem gente que não tem um teto. Você vai chegar em casa e já vai jantar de novo, se já não jantou, né? Tem uns que jantam 2 vezes, aí culto janta antes, volta. Você tem comida na sua mesa. Renda graças a Deus por tudo. Você pode render graças a Deus? Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, eu te agradeço. Nós temos uma igreja na China, irmão. Na China foi proibido fazer propaganda religiosa na internet. Renda graças a Deus, Senhor. Obrigado porque eu posso vir à tua casa, te louvar. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós te rendemos graça. Obrigado a Deus pela nossa família, obrigado a Deus pela nossa casa, obrigado pelo trabalho, obrigado pelos amigos, obrigado, ó Pai, por cada um que está junto de nós. Obrigado pelo estudo, ó Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, te agradeço pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela mãe, pelo pai. Senhor, obrigado, ó Deus, obrigado, ó Pai, pela tua intervenção, obrigado, ó Pai, pelo seu agir, ó Pai. Senhor, nós te rendemos graças nessa noite. Abre, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, que, Senhor Deus, nós possamos falar do teu amor, esse amor que nos completa, possamos falar desses princípios, ó Pai, como o Márcio disse, ó Pai, que nós sejamos cheios, com o tanque cheio, para essa semana nós abençoarmos e sermos abençoados. Seu Pai, eu oro e abençoo a cada um, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão para o alto assim, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito,